Olá, tudo bem? Eu sou a Thaís e esse é o Tarô. E hoje a gente vai tirar uma mensagem pra você, então só tem essa opção, tá? E vai ter uma mensagem aqui pra você com toda certeza. Porque as cartas têm um recado importante pra você hoje. Então vamos ver qual é esse recado? Eu vou pedir pra você pensar em você, pensar no seu nome. Eu trouxe só um deck e trouxe aqui um oráculo também, tá? Pra gente tirar uma mensagem final. As cartas têm um recado importante pra você hoje. As cartas têm um recado importante para você hoje. Vamos ver que recado é esse? As cartas têm um recado importante para você hoje. Ás de espadas, cavaleiro de copas, sete de copas, rei de ouros, iniciativa, né? Acho que muito aqui tá falando de iniciativa. O primeiro recado é: tenha iniciativa para ir atrás daquilo que você quer. Mesmo que gere dúvidas, mesmo que gere alguma insegurança, mesmo que gere tipo, mas se eu for lá, fulano vai achar isso, vai pensar aquilo outro, aí ele vai fazer tal coisa, então eu sei que isso aqui. Então isso aqui tem um monte de coisa que é paranoia no sentido assim, história, né, que você conta na sua mente para justificar resultados que você já conhece, tá? Mas aqui pode ser iniciativa para ir conversar de repente com uma pessoa. E aí você vai criando diálogos. Não, se a pessoa fala isso, eu posso falar aquilo, e você cria todo um enredo da parada, né? Pode ser conversar algo com alguém, pode ser uma pessoa mais velha que você, ou pode ser uma pessoa até mais gordinha, tá? Aqui também pode ter algum cunho empresarial, né, financeiro. Aqui pode ter alguma relação de trabalho, tá? Não sei se você está pretendendo pedir, de repente, um aumento, né? Para o seu chefe, ou então para a empresa que você trabalha, né? Que é uma empresa que eu vejo que tem alguma estrutura. Não é uma empresa qualquer, não é uma empresa pequena, tá? E mas se for alguém, aqui tá pedindo para você não esperar outra pessoa vir atrás de você, mas de você ir atrás dessa pessoa, tá? Então veja direitinho aí se isso ressoa com o seu momento, né? Tá muito forte aqui pedir dinheiro. E às vezes você tá assim meio que contando história na sua cabeça em como que eu vou fazer isso, ou se eu fizer isso, como que a pessoa vai reagir. Então assim, o lance é deixar rolar, tá? Aqui também pode ser que alguém queira ter uma conversa com você nessa semana, tá? E você fique um pouco na dúvida se aceita ou não conversar com essa pessoa ou sair com essa pessoa. É uma pessoa que me parece que gosta de você, tá? Que tem recursos, né? Não é uma pessoa qualquer. E aí pode te gerar assim, será que eu vou? Será que eu não vou? Se eu for, o que será que vai pensar de mim? Vai falar isso, vai falar aquilo, aí eu falo aquilo outro. E aí você vê que você contou um monte de coisa na sua cabeça, né? Vou botar aqui mesmo. Tentar me organizar, que eu botei a câmera hoje ao contrário. Eu tô meio perdida aqui no espaço. Deixa eu ver se eu consigo. Não dá, eu vou botar aqui por cima mesmo. Deve vir alguém querendo conversar com você nessa semana, tá? Muito forte aqui. Ou às vezes acontece algo inusitado aí na sua semana, algo que você não esperava. E aí, a partir disso, gera uma comunicação com alguém, tá? 10 de copas aí, pode até ser uma amizade, ou pode vir a se transformar numa grande amizade, ou então, naquela sensação de conversar com a pessoa e estar no extremo bem-estar. Ó, muito equilíbrio aí também durante a sua semana, tá? Muito equilíbrio. Então, vem algum movimento que a gente não sabe qual é, né? Porque o universo surpreende a gente, né? Vamos lá, convenhamos. Então, a roda da fortuna fala desses movimentos inesperados, né? Às vezes até causado pelo seu próprio movimento, né? Então, às vezes você
toma a iniciativa de alguma coisa, ou você esclarece algo com alguém, ou você conversa alguma coisa com alguém, isso faz com que o universo se movimente para trazer alguma outra coisa para você, tá? Aqui pode ser de repente uma notícia que você recebe de uma mudança para alguém que tá vindo para perto de você, algum familiar, tá? Mas 8 de paus aqui vem falando de coisas muito rápidas também. Às vezes acontece alguma coisa inusitada, despretensiosamente aí no teu caminho e acontece assim de uma maneira abrupta. Às vezes pode até ser uma relação, às vezes pode até ser alguém que volta e que te surpreende com você, vocês começam a conversar demais e quando vocês veem, vocês já estão envolvidos, né, num relacionamento bacana, felizes, né, e muita tranquilidade aqui. Aí você sente que é recíproco, sabe? Eu tô vendo uma relação de amizade, ou companheirismo, ou familiar, né, ou até mesmo uma construção de uma relação sua, que vai gerar um, uma sensação, essa sensação da contrapartida, do que eu tô doando para a pessoa, eu também tô recebendo, sabe? Não é uma relação ou uma situação em que você tem que fazer tudo e a outra pessoa não entrega nada. Muito pelo contrário. Eu vejo equilíbrio aqui, tá? Inclusive financeiramente falando, para essa semana, tá? Pode ter aí, você tá com uma sensação de que as contas estão em dia, que tá tudo certo, tudo funcionando, tá? Que não tem nada faltando. Aqui tem também 6 de espadas, 8 de ouros. Tem alguém que foi promovido aqui. Aqui a gente tem a carta da 14 da temperança, né? Trabalho aí também essa semana vai estar um pouco morno, tá? Aqui pode ser, a gente abrindo aqui com 6 de espadas, que você tenha participado de algum processo seletivo, de repente, para uma atribuição melhor. Você pode ter feito uma pequena viagem a trabalho, ou pode vir a fazer uma viagem pequena a trabalho, tá? Ou foi promovido, enfim, né? Tem novas águas aqui, né? Tem novos espaços chegando para ambiente de trabalho, para estudo, para se dedicar a alguma coisa que você goste, que seja um artesanato, que seja pintura em porcelana, seja o que for, sabe? Algo que você vai se dedicar, só que pode ser mais devagar. Então, se você está muito acelerado aí, né, com algum receio, alguma coisa assim do gênero, você não precisa acelerar, tá? Então aqui as cartas já vêm dizendo que um dos recados importantes é que você pode trabalhar de boa, fazer as coisas de boa, não tem ninguém te perseguindo, não tem ninguém te cobrando, tá? Você pode se dedicar no seu tempo. Aqui fala até de repente de aprimorar. Se você trabalha com questões do tipo chás, óleos essenciais, questões, né? Questões não, você trabalha com chás, com óleos essenciais, com coisas místicas assim. Aqui fala para você empreender um pouco mais nisso, de repente fazer umas novas abordagens, umas novas misturas. Você mexe com incensos, sabe? Nessa pegada um pouco mais mística, de você mudar de repente uma fragrância ou misturar algumas coisas diferentes das quais você já está acostumado e você ir testando. Aqui também, se você faz algum tratamento, pede para você continuar a se dedicar, né? A gente já vê uma carta de 6 de espadas vindo assim, já é uma melhoria que você está tendo, mas você precisa ter um pouco mais de paciência. E alguns aqui, o convite é para ter paciência no ambiente de trabalho, principalmente quando envolve pequenas viagens que você não quer fazer, tem que fazer, ou que você recebe pessoas de fora e às vezes está meio impaciente, aqui pede para você ter um pouco mais de paciência também, tá? Tira mais duas. Rainha de paus. Três de ouros. Aqui, a rainha de paus, ela já vem me falando de algo, e de, assim, de mulheres que
principalmente mulheres, né? Que estão muito bem, obrigada. Tá? Muito bem, obrigada. Que se bancam, que estão com tudo em dia, que venceram, tá? Às vezes você pode ser convidada aí a treinar alguém, exatamente porque você tem esse poder de palco, da comunicação. Ou então aqui também pode ser um convite para você, se você estiver precisando de ajuda para alguma coisa, um convite para você buscar ajuda de, de outras pessoas também, até para melhorar questões de comunicação, sabe? Trabalhar com voz também, com a fala, tá? Pedir ajuda, contratar alguém para aprimorar alguma expertise que você já tem. E, obviamente, que pede para você não descer do palco, né? Se você tá passando por uma situação mais complicada e tal, que fala para você se lembrar da sua real essência, lembrar do seu potencial, lembrar da mulher que você é e ir atrás, sabe? Bater no peito e ir atrás. Às vezes você pode até estar começando uma nova relação com alguém, pode ser de amizade, pode ser de trabalho, principalmente trabalho aqui. E você pode ser, de repente, a pessoa que inspira as outras, né? Basicamente é isso. Vamos tirar aqui uma mensagem para você. Ação. Minha escolha de crescimento. Tá me pegando a luz aqui, né, gente? Vou tentar não pegar. Minha escolha de crescimento nesse momento é agir imediatamente conectada com a clareza da minha mente e o querer do meu coração. Então, alinhamento, né? Esteja alinhado. A tua mente precisa estar alinhada com o teu comportamento, com a tua conduta, tá? E com o teu coração, obviamente, você tem que estar em paz. Não adianta você fazer as coisas e estar com a consciência que não tá tranquila, né? O coração não tá em paz. E a carta da paciência que a gente falou da paciência aqui ainda há pouco, né? Eu reconheço que a melhor mulher, a melhor escolha agora é ter paciência. Seja para ter mais clareza sobre a situação, seja porque a resolução depende de outras pessoas. Seja porque dentro ou fora de mim, nem todos os elementos necessários estão presentes. E eu reconheço a necessidade da ação do tempo. Então, até para agir, né? A gente fala que um fala, tem que agir imediatamente, e o outro fala, não, mas peraí, tenha paciência. Obviamente que tem mensagem para um e para outro aqui, mas se você tá parado demais, pede para você agir. Mas desde que você esteja conectada com a sua clareza, desde que você esteja conectada com o teu coração, mente, consciência, né? E também não é ficar parado esperando que os outros ajam, esperando que os outros façam, tá? Então, o que quer que você precise resolver, se depende de outras pessoas, de uma situação melhor, pede para você ter um pouco mais de paciência, que as coisas vão, o tempo resolve tudo, tá? O tempo resolve tudo. Então, isso pode ser uma mensagem para você também, para você ter mais paciência. Às vezes você não tá com clareza o suficiente da situação, mas se você tiver, haja. Se você não tiver, tenha paciência, escolha a paciência, principalmente se a situação depender de outras pessoas, tá bom? Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se eu te ajudei, dê um like, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.